Peter Falcone foi um turista britânico que desapareceu em uma região remota da rodovia Stuart, perto de Burrow Creek, no território norte da Austrália, na noite de 14 de julho de 2001, enquanto viajava com sua namorada, Joanne Lees. O caso rapidamente atraiu uma considerável atenção pública e jurídica, tanto no país quanto no mundo. Falcone tinha 28 anos no momento de seu desaparecimento. Seu corpo nunca foi encontrado. Mesmo assim, ele foi declarado como morto pela polícia. Em 13 de dezembro de 2005, Bradley John Murdoch foi condenado pelo seu assassinato e sentenciado à prisão, apesar de algumas controvérsias. Peter Marco Falcone, nascido em 20 de setembro de 1972. Ele era o terceiro de 4 filhos de uma família que morava em Hepworth, em West Yorkshire, Inglaterra. Em 1996, ele começou um relacionamento com Joanne Lees, um ano mais velha, depois de conhecê-la em uma boate local. Ela começou a morar com ele no ano seguinte. Na época, Falcone estava estudando na Universidade de Brighton. Em 15 de novembro de 2000, o casal resolveu viajar o mundo. Eles embarcaram em uma viagem com vários destinos, passando por Nepal, Singapura, Malásia, Tailândia, Camboja e, por fim, Austrália. Em 16 de janeiro de 2001, o casal chegou a Sydney com um visto de trabalho e em 25 de junho daquele mesmo ano, partiram em uma viagem programada, onde passariam por várias cidades da Austrália, como Canberra, Melbourne, Adelaide, Darwin e Brisbane. Esta seria a última viagem do casal. A estranha história de Peter Falcone e Joanne Lees. Por volta das 7h30 da noite de um sábado do dia 14 de julho de 2001, Falcone e Lees estavam viajando pela rodovia Stuart, com destino aos Mármores do Diabo, que são pedras antigas no norte da Austrália. Eles seguiam viagem em sua Kombi de cor laranja. Falcone estava dirigindo e Lees sentou-se ao lado dele no banco do passageiro. Os dois tinham consciência de que havia um carro que os seguia desde que eles pararam em uma estalagem em Burrow Creek, mas eles achavam que o carro iria ultrapassá-los. No entanto, quando o veículo se aproximou, um Toyota 4WD branco com a capota verde, o motorista gesticulou rapidamente para que eles parassem. Falcone parou a Kombi e foi falar com um homem que havia estacionado fora da estrada à frente deles. O homem explicou que tinha visto faíscas saindo do escapamento da Kombi do casal. Os dois foram para a parte de trás do veículo para investigar. Lees se sentou no banco do motorista, pronta para acelerar o motor e verificar se realmente estava saindo faíscas do escapamento. Ela então ouviu um estrondo alto na parte traseira do carro, como se fosse um tiro, e segundos depois o homem estranho estava batendo em sua janela com uma arma. Ele abriu a porta da Kombi e Lees não esboçou reação. Ele então amarrou suas mãos nas costas. Quando o homem foi amarrar os seus pés, ela lutou com todas as suas forças, o chutando na boca. Lees foi então arrastado para o veículo do agressor, onde ela notou que ele tinha um cachorro. Temendo ser estuprada e aproveitando um descuido dele, ela fugiu para o mato e se escondeu em alguns arbustos. O homem procurou por ela, passando muito perto 3 vezes, mas não a encontrou. Ele então foi embora. Mas Lees continuou escondida. E somente por volta da 00:30 ela ouviu um caminhão bitrem se aproximando. Então saiu do arbusto e começou a sinalizar para que o motorista parasse. Ela pediu socorro ao motorista e falou que seu namorado havia sido morto por alguém. O motorista então ajudou a procurar por Falcone, mas, não achando, decidiram melhor comunicar à polícia local. A polícia de Alice Springs foi chamada por volta de 1h30 da manhã. Eles chegaram ao local e começaram a coletar evidências e testemunhas até as 4h30 da manhã. Lees e o caminhoneiro continuaram as buscas por Falcone, o veículo e o atirador até as 7 da manhã. No local do crime, os policiais encontraram uma poça de sangue coberta de sujeira e a Kombi do casal que havia sido escondida a 80 metros à frente no matagal. Posteriormente, a polícia revelaria que o sangue encontrado no chão correspondia com o de Falcone, mas
estava misturado com o sangue de algum animal. Às 8 horas da manhã, após o levantamento técnico no local, os policiais colocaram barreiras em 12 prováveis estradas que davam acesso ao distrito. Mas nenhum suspeito foi parado. As buscas policiais na área continuaram nos meses seguintes e revelaram pouco, exceto as pegadas da própria Liz. Até 4 rastreadores experientes aborígenes foram chamados e ajudaram nas buscas, mas eles não encontraram nada de relevante. Dada a natureza incomum do ataque e a falta de evidência, a polícia levou alguns dias para identificar o caso como sendo um crime. Mas a história de Liz, como a sobrevivente de um terrível e incomum crime, a colocou no foco das atenções. Algum tempo depois, algumas inconsistências nas declarações dela, além do seu comportamento estranho nas semanas seguintes, mudaram a atenção do caso para a veracidade de sua versão sobre o incidente. Como, por exemplo, ela parecia imprecisa quanto ao retrato falado do agressor, o tipo de veículo que ele usava e até mesmo a raça do cachorro que ela havia relatado divergiam sempre que ela dava um novo testemunho. Uma recompensa de $250 mil foi dada para alguém que pudesse dar uma luz ao caso, mas a única nova evidência no caso Falcone foi um vestígio de DNA masculino não identificado encontrado na camiseta de Liz. O mesmo DNA havia sido encontrado nas amarras usadas para prendê-la e nas engrenagens da Kombi. A polícia estava esperançosa de que as imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina pudessem levá-los ao agressor. As imagens foram amplamente divulgadas em alguns telejornais, onde aparecia um homem entrando na loja de conveniências de um posto de gasolina e depois num carro modelo Toyota Land Cruiser 4WD, com uma diferença de pouco mais de 1 hora com relação ao crime. Os investigadores então começaram a se concentrar nos proprietários que tinham carros com esses registros e encontraram 36 proprietários diferentes. Todos foram chamados para prestar depoimento. Um dos homens levantou suspeita dos investigadores, mas todos foram liberados. A polícia, mais tarde, entrevistou separadamente um homem chamado Bradley John Murdoch em 1º de novembro de 2001. Embora as descrições de Liz não o ligassem imediatamente ao caso e nenhuma amostra de DNA tenha sido coletada do homem no momento do interrogatório. Murdoch não foi indiciado, mas os investigadores ficaram em sua cola. Em 17 de maio de 2002, a Força-Tarefa de Investigação interrogou um suposto cúmplice de Murdoch após algumas denúncias anônimas. Este homem começou a relatar detalhes de sua conexão com o caso e um exame de DNA do irmão de Murdoch também apoiou seu envolvimento. Murdoch havia fugido, mas em 22 de agosto de 2002 ele foi preso e julgado por uma acusação de sequestro, agressão e assassinato de Falcone pela polícia da Austrália. Uma audiência foi feita em abril de 2005. O julgamento começou em 17 de outubro do mesmo ano, perante a Suprema Corte, em Darwin. Murdoch se declarou inocente das acusações de assassinato de Falcone, agressão e tentativa de sequestro de Liz. Mas Liz identificou Murdoch a partir de fotografias da polícia mostradas a ela em novembro de 2002 e, finalmente, cara a cara, durante o júri, ela também o identificou em 18 de outubro daquele ano. Ela também disse à corte que seu agressor, além de amarrar os seus pulsos, colocou um saco em sua cabeça e tentou estuprá-la. Ao reagir, ele a jogou no assento de trás de seu veículo. Liz disse que ela escapou por um descuido dele e fugiu na escuridão, escondida sob arbustos, enquanto ele tentava encontrá-la com uma tocha. Mas, na época, no entanto, ela não havia relatado tantos detalhes, e os rastreadores aborígenes especialistas na área não encontraram nenhum vestígio da tocha. Tudo foi ficando cada vez mais confuso. Descobriu-se mais tarde que Murdoch havia deixado a cidade de Alice Springs em determinado momento e seguido em uma certa direção que poderia levá-lo a estar em Barrow Creek ou nos arredores no momento do assassinato. Depoimentos de especialistas apresentados no julgamento indicaram que Murdoch era sim o homem filmado nas câmeras de segurança do posto de gasolina, apesar do porte físico e a altura serem levemente divergentes. Mas a polícia encontrou vestígios de seu DNA em um par de algemas caseiras encontradas no local do ataque. Isso permitiu que Murdoch fosse finalmente acusado de assassinato. Verificou-se mais tarde que o DNA encontrado na camisa de Liz, apesar de escasso e danificado, indicava ser mais propenso a pertencer a Murdoch do que qualquer outra pessoa. A defesa de Murdoch
argumentou durante o julgamento que a correspondência de DNA poderia ter sido plantada por pessoas desconhecidas para prejudicar o seu cliente. Outras amostras encontradas contaminadas não foram apresentadas como evidência. Murdoch deu provas de que havia parado no restaurante do posto de gasolina apenas para comprar frango para ele e seu cachorro. Durante a audiência, o homem disse que o casal poderia tê-lo visto no restaurante e que Liz estava deliberadamente o incriminando para se safar de algo muito maior. Algum tempo depois, testemunhas oculares afirmaram terem visto Falcone no mesmo posto de gasolina uma semana depois que ele desapareceu, acompanhado de um homem e uma mulher. Ele teria comprado um chocolate e saído rapidamente do local. Outros avistamentos de Falcone nas cidades vizinhas também foram relatados, mas o promotor do caso negou essas alegações como provas, argumentando que haviam informações conflitantes entre elas, em particular sobre a cor do cabelo de Falcone. O promotor ressaltou que a polícia seguiu vários relatos de testemunhas oculares, os quais se mostraram infrutíferos. Por fim, o corpo de Falcone nunca foi encontrado, apesar desta ter sido uma das investigações policiais mais exaustivas já vistas na Austrália. Em 13 de dezembro de 2005, Murdoch foi finalmente considerado culpado pelo júri em um veredito unânime e foi sentenciado à prisão perpétua. Ele também foi condenado por agressão contra Liz. Somente após a sua sentença foi revelado que Murdoch já havia sido anteriormente acusado e absolvido por agressão sexual contra uma mulher e sua filha, no sul da Austrália alguns anos antes. Em abril de 2006, foi relatado que Murdoch se recusou a comer frango enquanto estava encarcerado durante o processo e o julgamento, alegando que ele era alérgico a frango e que teria inclusive um atestado médico para comprovar. O nutricionista da prisão teve que mudar o seu cardápio, mas logo soube-se que caiu por terra a sua alegação de que ele teria ido à loja de conveniências do posto de gasolina no dia do crime comprar frango, como havia dito no tribunal. Em 12 de setembro de 2006, Murdoch recorreu à sentença de prisão perpétua na Suprema Corte, mas foi negado. Em 10 de janeiro de 2007, o Tribunal de Apelação Penal negou outros 2 recursos que haviam sido solicitados pelos seus advogados. Murdoch então solicitou uma licença especial para apelar no Supremo Tribunal da Austrália, o que foi negado. Em agosto de 2007, algumas testemunhas agitaram a mídia australiana, especulando que Murdoch teria revelado o paradeiro dos restos mortais de Falcone, mas tudo não passou de boato. Em abril de 2017, o jornal TN News recebeu uma carta anônima, alegando que Murdoch havia cortado o corpo de Falcone e colocado em 2 sacos plásticos. A carta dizia que um cúmplice levou seus restos para que fossem dissolvidos em ácido e posteriormente descartados no rio Swan, em Perth. Mas esta carta nunca teve sua autenticidade comprovada. Ao longo dos anos, foram surgindo inúmeras alegações e teorias. Uma delas diz que Falcone estava envolvido com o tráfico de drogas, ou até mesmo pornografia. Mas no fim, todas as investigações chegaram ao mesmo resultado sombrio sobre o paradeiro do corpo do homem. Ou seja, ninguém sabe o que realmente aconteceu exatamente naquele dia. E você? O que acha? Murdoch realmente matou Falcone? Será que Liz tem algum envolvimento com o caso? Seria possível Falcone ter sido morto por algum envolvimento obscuro com a máfia local?